Olá, boa noite, meus amores, aqui do Portal para a Vida. E hoje temos uma convidada mais do que especial, que é a Patrícia Oliveira, da TQA, e a gente vai falar um pouquinho sobre física quântica. Bora? Vamos chegando? Vamos chegando? Aê, a Paty já tá chegando. A galerinha aqui também do Facebook, Instagram. Muito bom ter vocês aqui, deu certo! Que bom ter vocês ao vivo, bora! Paty, você vai solicitar aqui para mim? Aqui no Instagram, Facebook já sabemos como fazer. Deixa eu solicitar você aqui no Facebook. Bom, vamos lá, cadê a Paty aqui no Face? A Paty não chegou aqui ainda. Paty, bora! Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Convidar. Aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. E você? Beleza, eu também tô te ouvindo bem. Aqui eu estou no Instagram e aqui Instagram, vai o Portal pra convite Vida. para o Facebook. Olha que coisa linda. Aê! Ixi, será que vai dar certo aqui, gente? Peraí, a gente diminuiu o áudio aqui. Vamos ver. Será? Tá me ouvindo aí ou tá Tô te dando ouvindo super microfonia, né? bem. Peraí. Estão Peraí. ouvindo bem, gente? Maravilha. Vou diminuir esse som aqui. Aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem, tá sincrônico aqui, tá tudo certo. Eu tô te ouvindo baixinho, mas vamos lá, tá tudo certo. Eu adorei isso, hein? Eu olho pra cá, câmera um, câmera 2. Aqui, voltei. Voltei. Aí, Tudo certo. tudo certo. Então, gente, vamos lá. Quase uma hora só para apresentar a Patrícia com o currículo dela, que é gigantesco. Vamos lá. E antes de mais nada, eu vou pedir, né, para que a gente seja acolhido por toda a luz, pelo Senhor, pela luz divina, pelo Mestre Eric, que nos conduza neste processo aqui. Gratidão, Senhor, gratidão, luz divina, gratidão, grande luz, por estarmos aqui diante de sua presença, para levar uma ferramenta tão linda, tão importante, que o Mestre Eric foi o precursor disso tudo. Ele não está mais aqui com a gente, materialmente, mas a gente sabe que ele está aqui neste momento. Bom, bora lá? Gratidão, gratidão, vamos lá. Patrícia de Oliveira, ela é co-criadora da terapia Presente. quântica aplicada, diretora do Instituto TQA Brasil, é a viúva do professor Eric, né, que é o nosso mestre, que trouxe essa ferramenta da TQA. Tá dando muita microfonia. Ah, eu já sei. Se a gente conseguir um fone, acho que ajuda, né? Será? Fone? Fone. Vamos testar. Peraí. Tá. Deixa eu pegar um fone aqui, peraí. Gente, que barato. Estou adorando. Paty, no Clube da Manhã, eu faço por 5 ferramentas ao mesmo tempo. Pensa. Pronto. Melhorou? Ó, pra mim aqui agora 100%. Para mim também tá ótimo. Não tô ouvindo nada. Me fala aí, galera, do Face. Agora Veja tá se tá perfeito legal. aqui. Tá ótimo. Pra mim aqui tá Ótimo, ótimo. para mim também. Acho que ficou bom agora. Vamos lá. Vou Maravilha. apresentar a Paty, então. Olha só. A Paty, ela é co-criadora, junto com o professor Eric, né, que é o nosso mestre, que não está mais aqui materialmente, mas com certeza está emaranhado com a gente, da terapia quântica aplicada. Ela é diretora do Instituto TQA Brasil, apresentadora de TV, radialista, terapeuta holística, com formação em Theta Healing, Reiki, consteladora familiar, sistêmica e cabalista. Aliás, para interromper um pouquinho, eu passei por um atendimento da TQA com a Paty.
Gente, foi lindo, foi incrível. Vamos lá, a gente vai falar mais sobre isso. É facilitadora de eventos do Instituto TQA Brasil, sendo hoje a principal voz para disseminar a TQA para o mundo, cumprindo a missão de auxiliar a humanidade no despertar e destravar e saltar com saltos quânticos. Aê, gratidão, Paty, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, o lugar é seu. E vamos falar um pouquinho dessa ferramenta. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa formação que vai acontecer em novembro e que eu já estarei lá. Muita gratidão. E realmente dizer que é um método que eu passei e que foi simplesmente eu tive saltos quânticos, tá? Então, assim, sou muito, muito grata por tudo isso. Bora lá. Gratidão eu, primeiramente, aqui. Gratidão aí todos do Portal para a Vida, a família TQA que já está presente aqui. Quando eu falo para vocês que eu não caminho sozinha, eu caminho como... Eu gosto muito de usar uma frase de Guimarães Rosa, que deixou para a gente na sua simplicidade. Quando ele falava que ele anda do lado dos bons, né? Porque a gente fica melhor ainda. Quando a gente anda do lado dos bons, a gente fica melhor ainda. Com certeza. E eu não caminho sozinha não. Aqui eu tenho uma equipe maravilhosa que me acompanha, uma família linda, né? Que é assim que eu costumo dizer, porque somos família, é a família TQA. E agora, Flávia chegando aí com tudo para nos auxiliar também com essa ferramenta, tanto para o despertar, o destravar e o saltar. Então vamos lá, Flávia, eu olho para cá e para cá, porque a gente está ao vivo, gente, ó, aqui no Instagram e aqui no Facebook. Então vamos lá, deixa eu ir me inteirando com isso aqui. Como você disse, né, tudo começou ali, a gente estudando as escrituras, né, eu tenho vou contar mais ou menos a história, como começou. Eu tenho uma tia que durante um bom tempo eu a coloquei no lugar de mãe, né? Minha tia fez um câncer de mama e ela, nessa caminhada dela, eu a vi sem aposentadoria, sem amigos, né? Então, a partir dali, uma chave virou em mim. Porque eu fiquei observando a minha tia, essa tia que eu tanto amo, ainda está conosco, e ela, nesse momento da vida, com 50 e poucos anos, passando por uma dificuldade dessa. E eu comecei a acompanhá-la, contando com a ajuda de amigos. Contei com vários amigos, né, que me apoiaram muito. Minha tia não tinha plano de saúde, então nós tivemos que ir para a rede pública, que inclusive um excelente tratamento. É claro que a gente tem uma dificuldade para acessar, mas quando acessa, tem um tratamento excelente para quem é diagnosticado com câncer. E aí eu comecei a acompanhar a minha tia, né, nessa caminhada, e ali eu pude ver muitas pessoas fazendo bem sem olhar a quem, né? Pessoal, assim, pessoas de tudo quanto é religião, de tudo quanto é profissão, se colocando a serviço do universo. E eu fui me comunicando com aquilo, achando aquilo muito interessante, né? E um determinado dia eu estava lá no salão acompanhando a minha tia num tratamento de radioterapia. Chegou um rapaz, esse rapaz aparentemente ali com uns 35 anos, e se colocou à disposição, ele era advogado, ele se colocou à disposição de tirar dúvidas das pessoas, porque no Brasil existe aspas, né, uma lei que facilita para quem está com um diagnóstico de CA, uma aposentadoria, mas tem todo um processo, né, para que você faça, né, o requerimento disso. Porém, né, essas informações elas não chegam na gente, né? E aí esse rapaz novo, bonito, se colocou à disposição para auxiliar as pessoas. E ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim: bom, pessoal, eu estou aqui porque essa é a minha forma de praticar a caridade. E eu registrei isso. Achei aquele bonito porque eu falei, poxa, uma sexta-feira, um rapaz bonito como esse está aqui no salão de um hospital público, né, onde as pessoas estão passando por um momento muito difícil na vida, e ele escolheu estar aqui. Que escolha linda, né? Que ele poderia estar numa balada, tomando uma cerveja, estar com uma mulherada, enfim. E aquilo me tocou muito, eu guardei essa informação em algum lugar aqui, né? No meu inconsciente aqui, e ficou. E continuei acompanhando a minha tia nesses tratamentos. E um dia, nós chegamos para fazer toda a questão da radioterapia dela, e ela estava muito debilitada, muito, muito, muito debilitada.
E nessa dela estar debilitada, ela foi subindo a rampa do hospital, né, aqui em Goiânia, né, para quem não conhece, é o Hospital Araújo Jorge. Ela foi subindo a rampa, e nessa rampa ela foi falando comigo como se estivesse despedindo. E ela estava realmente muito debilitada. E aquilo tocava meu coração assim, né, na alma. E eu entreguei ela lá, né, esperei ela entrar para fazer o tratamento, e eu saí correndo, entrei para dentro do meu carro, chorando, eu chorava muito. E nessa hora eu fiz uma oração, eu me lembro direitinho, era um dia chuvoso, né, eu entrei dentro do meu carro, fiquei escutando o barulho da chuva, e fiz uma oração do fundo do meu coração, pedindo a Deus, né, que se minha tia tivesse permissão de ficar um tempo mais com a gente, eu ia dedicar a minha vida para auxiliar as pessoas. E neste momento, eu tive a minha primeira experiência com Deus. Foi a minha primeira experiência com Deus. Eu escutei claramente uma voz que disse assim: faça jus à sua experiência de vida. E nesse momento eu olhei para trás, assim, porque estava chovendo, eu estava dentro do meu carro, eu estava sozinha. Quando eu olhei, falei, quem está falando? Quem é que está aqui? E fiquei procurando, né? Quem é que está aqui? E aí eu me dei conta de que era Deus falando comigo. Eu falei, gente, é Deus falando comigo. Essa é a voz de Deus. E fiquei olhando, olhei mais uma vez, falei, tá chovendo, eu tô sozinha no meu carro. E eu escutei perfeitamente. Quando eu me dei conta que era Deus falando comigo, aí eu parei, olhei e pensei, mas como? Abri uma tela mental. Eu fui lá nessa cena onde eu registrei desse rapaz que estava lá nesse saguão do hospital, e que ele falou, é assim que eu pratico a caridade. Aí eu falei, eu entendi, Criador, eu entendi o seu recado. Porque eu pensei, é isso que o Criador quer da gente, ele quer que a gente devolva o amor que a gente recebeu. É isso que ele quer da gente. Esse rapaz, ele fez a escolha de doar amor, doar o tempo dele aqui no Planeta Escola para auxiliar as pessoas. E quando eu acessei de novo essa informação, eu entendi. E aí, Flávia, eu comecei um movimento de amor muito grande na minha vida. Eu comecei a estudar as terapias integrativas, eu iniciei pelo Reiki, e aí eu comecei a praticar Reiki e me juntei com um grupo, né, de reikianos aqui em Goiânia, e eu aluguei uma sala num espaço, né, terapêutico que tem aqui, que é o espaço da minha mestra de Reiki, Andréa Porto, o Harmonia, espaço terapêutico. Aluguei uma sala junto com dois amigos, e lá eu falei, olha, eu quero aqui praticar o amor às pessoas. Então, aos sábados e aos domingos, eu vou vir para cá para praticar o amor, devolver o amor que o todo me deu. E eu comecei a olhar para as pessoas, cuidar das pessoas com Reiki ali, né, fazendo todo esse movimento, e comecei um movimento muito grande. Então, todo mundo que circulava a minha vida, eu olhava e falava, se essa pessoa precisa de uma palavra amiga, um abraço amigo, o meu amor ela tem. E esse movimento foi ficando tão grande. Pode cortar. E você fala uma coisa muito interessante. O se doar, o servir, ele é tão simples. E às vezes a gente coloca como se fosse uma coisa tão grande, né? E a gente fala assim, ai, qual que é meu propósito? O que que eu vou fazer? E realmente é o se doar, é uma palavra amiga, é um consolo na hora certa, né? Exatamente. E aí eu comecei com tudo isso, esse trabalho, de aos finais de semana dedicar o meu tempo. Então, a minha frequência, ela mudou automaticamente. Coisas que eu fazia, de ir num barzinho, de ir num show, já não estavam fazendo mais sentido para mim. Porque ir para esse espaço e cuidar das pessoas, de tudo quanto é desordem que você imaginar, física, mental, espiritual, emocional, e eu doava o meu sábado e o meu domingo para estar ali vendo, né, esse caminhar, esse saltar das pessoas, que eu fui entender isso depois na quântica. E assim eu comecei a fazer com todos que me rodeavam. E o mestre Eric Davi entrou exatamente nesse movimento de amor que eu estava. E quanto mais eu fazia, e fazia assim, do meu coração, minha tia melhorava. Nossa. Minha tia melhorava. E aí eu comecei a entender. E você foi na fé, você começou a servir independente de ela ter... Ela continuou com o tratamento e você servindo. Eu fui e levei o meu amor e me conectei com isso. E falei, é isso que eu quero para mim na minha vida. Mas foi de uma forma muito simples e bonita.
E assim eu encontrei o mestre Eric Davi. O mestre, ele passava por um momento muito difícil na vida dele. O Eric começou a vida dele muito cedo, né, engenheiro de formação, e fez carreira executiva, ganhou muito dinheiro. E em um determinado momento da vida dele, ele quebrou, mas ele quebrou, ele faliu de não ter dinheiro, como ele mesmo dizia, para fazer a feira. Ele falava que ele não tinha dinheiro para fazer a feira. E eu cruzei o meu caminho e o dele, né? Nós cruzamos esse caminho e eu ficava escutando as pessoas falarem. Falou, nossa, o Eric, o Eric quebrou, o Eric ele está com dificuldade financeira, né? Separou, o casamento não deu certo. E eu olhava para aquele homem assim, Flávio, eu falava, gente, ele tem um olhar tão triste. O olhar dele é triste. Ele entrava e saía calado, né? Ele entrava e saía calado. A gente se conheceu num grupo, num centrinho, num grupo espírita que tinha aqui, onde eu participava. Ele também participava. E era muito bom quando ele ia, né, num grupo de estudos, quando ele trazia alguma coisa, né, para complementar os nossos estudos. Quando ele trazia isso, eu ficava encantada de ouvi-lo falar. Eu falo, gente, que coisa linda, né? Olha como é bom aprender com ele. E aí eu comecei a observá-lo no sentido de ajudá-lo, compaixão. Essa é a diferença, né? Compaixão. Sim. Quando a gente tem compaixão pelo outro, a gente vê força, né, no outro. E a gente quer, por tudo, fazer com que a pessoa olhe para isso, né? A compaixão é isso, é você ver força, né? E aí, eu escutando os comentários, né? Nossa, o mestre Eric tá, nessa época nem chamava de mestre, né? O Eric tá com dificuldade, ele muito calado, muito reto, né? Muito estudioso, muito silencioso, né? Teve um dia que nós fizemos uma ação, né? Uma ação de oração, que a gente foi fazer uma oração para um irmão que estava internado na UTI. Nosso pessoal do centro ali tinha esse costume de fazer oração na casa das pessoas. E nós fomos convocados, né? Esse pessoal do centro, nós fomos convocados e nesse dia o Eric foi. Isso era uma sexta-feira, 11 horas da noite. Né? Olha as escolhas da vida, né? Isso era o que me encantava, preenchia meu coração. Então, quando o pessoal no grupo colocou, olha, a gente precisa fazer uma oração para um irmão que está precisando muito na UTI. E aí eu me coloquei à disposição e nesse dia o Eric também se colocou à disposição. E nós fomos para lá, para esse hospital, para fazer essa oração. Quando nós chegamos lá, a gente estava aguardando a liberação para acessar, né, a UTI. E aí o que aconteceu? Eu comecei a conversar com ele pela primeira vez, né? E falei para ele assim, falei, olha, a filha desse senhor que nós vamos fazer oração, ela não comeu, vamos ali comprar um sanduíche para ela? E ele, vamos. E ele foi comigo. E no caminho eu fui conversando com ele, né? Falei, Eric, eu vou fazer um curso esse final de semana que vem, chamado Theta Healing. Você já ouviu falar? Ele, hã? Falei, Theta Healing, como que é? Eu, na minha inocência ali, né, não tinha noção do conhecimento dele. Falei, não, então, você vai no 7º plano, dá um comando e tal. E ele virou para mim e falou assim, quem que é a autora desse trabalho? Aí eu acho que é a Vaiana Stable, acho. Aí ele, e quanto você vai pagar? Aí eu não me lembro exatamente na época quanto foi. Ele só virou para mim e falou assim, sei. E quando que vai ser esse curso? Eu falei, final de semana que vem. Morreu a conversa, fizemos a nossa oração e tal. Isso foi numa sexta. Na quarta-feira, ele me chamou no WhatsApp, pelo grupo do centro, pegou meu telefone, falou, Paty, tudo bem? Tudo bem? Eu, Eric e tal. Falei, oi, Eric, tudo bem? Ele, não, tô ligando para saber se você fez o curso que você falou que ia fazer, o curso de Theta Healing. Falei, então, não, é esse final de semana, vou fazer esse final de semana. E ele falou para mim assim, pode fazer. Aí eu mesmo, Eric, faz todo sentido. Eu baixei os livros da autora, o nome dela é Vaiana Stable, e eu baixei em inglês, estudei tudo, porque na verdade eu não queria que você gastasse dinheiro à toa, porque eu achei que isso era conversa da carochinha. Olha o que ele me disse. Olha isso! Ele falou, eu fui fazer o curso para te tirar de mente, para você não gastar dinheiro, porque eu achei que você ia gastar dinheiro à toa. Então eu fui estudar, na verdade, ele estudou. Eu fui estudar para você não gastar dinheiro. E para mim fez todo um sentido. Eu falei, nossa, então vamos lá, vamos embora, vamos fazer. E assim, fiz o curso no final de semana, tive muitas dificuldades, inclusive com os comandos. E aí ele me perguntou depois, e aí, você fez o curso? Eu falei, fiz, ele está aplicando o Theta Healing? Eu falei, então, tô numa dificuldade com o comando, assim, assado. Aí sempre ele me dava um toque, mas você pode fazer esse comando, faz esse outro, né?
Falei, tá bom. E aí comecei a chamar ele para ir participar das reuniões de reiki, onde eu fazia parte, uma hora ou outra ele ia. E eu percebi que ele começou a sentir uma melhora, né? E aí eu falando para ele, olha, tá assim, eu tô ajudando as pessoas aqui por caridade, que é a minha forma agora de doar, né? De doar amor, minha forma de praticar a caridade. E falei, um dia você vem aqui e tal. Ele falou, tudo bem. E aí, num determinado dia, lá nesse espaço, apareceu uma mãe, uma criança de 9 anos. Essa criança tinha alergia a tudo. Ela comia fruta, disparava alergia no corpo todo. E o que aconteceu? Eu comecei a tratar com ela como reiki, me coloquei à disposição, falei para a dona do espaço, falei, André, deixa eu cuidar dela, eu quero cuidar dessa criança. Né? A mãe não tinha condições ali para pagar um tratamento terapêutico e eu estava ali, né, para praticar o amor. E aí eu comecei a cuidar dela, ela melhorava, aí tinha umas respostas não tão legais, aí vinha, melhorava e tal. E aí um dia eu comentei com o Eric, falei, Eric, eu tô com uma criança assim de 9 anos, ela tá com uma alergia severa, ela come banana, pera, né, empola tudo, até fechar a glote e tal. Ele, mas por que você não usa os comandos do Theta Healing? Aí eu falei, então, eu fico meio receosa, né, tava meio receosa ainda de usar os comandos, fico com medo de dar um comando errado e tal. Ele falou, não, mas você pode usar um comando assim, sim, assado. Eu falei, Eric, como é que você sabe? Você nem fez o curso, eu fiz o curso, você tá sabendo mais que eu. Ainda brinquei assim com ele, né. Aí ele falou, eu estudei, né, estudei muito. Aí eu falei, Eric, você podia me fazer o seguinte. Ele, o quê? Eu falei, você podia vir me ajudar a atender essa criança. Ele, não, Paty, que isso? Eu não posso, eu não sou Theta Healing, eu não fiz o curso. Ele, eu não tenho certificado. Aí eu falei para ele, assim, olhando nos olhos dele, Flávio, o certificado disso chama-se amor. Exatamente. Falei, então, vem me ajudar a atender essa criança. Aí ele olhou para mim assim e falou, Paty, se você pedir autorização para a mãe dela e a mãe dela permitir, ok. Aí eu falei com a mãe dela, falei com a mãe dessa criança, falei, olha, é uma amiga, ele é estudioso, a gente está estudando, e eu gostaria que ele me ajudasse. Você me permite? Ela permite. E nós fomos atender essa mocinha de 9 anos. Atendemos. Ele comigo, do meu lado, e a gente começou a atender. Ele falou, Paty, pode aplicar o comando assim, sem assado do Theta Healing, que vai funcionar. Aí eu apliquei, segui a ordem, né, do que seria o meu mestre logo, né, apliquei. 15 dias depois, Flávia, a mãe dessa criança mandou uma mensagem pra gente, falando que ela estava curada. Meu Deus, ela não tinha absolutamente mais nada. Aí eu endoidei, né, eu falei, peraí então, deixa eu estudar isso direito. E chamei o Eric e assim nasceu a terapia quântica aplicada. Começou assim. Logo na sequência, apresentei o nosso amigo João Bosco. O Eric começou a atender junto comigo todos os finais de semana, estava num momento muito difícil, e isso começou a fazer muito sentido para ele, né? Eu, Eric, você não está fazendo nada no final de semana, estava depressivo, falência e tal, e ele começou a estudar, porque aquilo começou a fazer muito sentido. E ele foi buscando, ele foi trazendo conhecimentos das constelações sistêmicas familiar, foi trazendo os conhecimentos... Ele já sabia as constelações, ele já estudava também. A gente começou a adotar padrões, né? Porque a gente começou a observar padrões que todo mundo que a gente estava atendendo, né, nos finais de semana ali, praticando o amor, e a gente começou a observar padrões. A gente começou a observar, problema com pai e mãe, problema com pai e mãe, problema com pai e mãe. Aí ele foi atrás. Sabe uma coisa que é muito interessante? Que assim, atrás de cada desafio, né? Atrás de cada situação tem sempre presentes. Então foi atrás de uma falência, foi atrás de uma depressão, que ele se descobriu o estudioso. Exato. E deixou essa ferramenta maravilhosa. É o que eu costumo dizer, dentro de uma sombra existe um diamante poderoso. Sim. Existe uma luz. Sim. Existe uma luz. Meus amores, boa noite a todo mundo que está chegando aqui. É que a gente está engajado num papo aqui, viu? Mas muito bom ter vocês aqui. Eu estou me sentindo em casa. Você vai me cortando aí se eu estiver falando muito. Vamos continuar o papo aqui. Mas vamos lá. E aí, Flávia, o que aconteceu? Ele começou a me ajudar todos os finais de semana e a gente começou a observar padrões. E a gente começou a estudar muito para saber o que a gente podia tirar
de bom daquilo para que a gente pudesse auxiliar o próximo. E assim nós fomos fazendo, e o Eric foi trazendo muitas terapias. E aí a gente começou a fazer muitos cursos. Fomos fazer reiki todos os níveis, barra de axis, Theta Healing avançado, básico, o básico avançado. A gente começou a estudar muito, né? O Eric mergulhou nas escrituras, fizemos cabala, fomos fazer muitas coisas. E aí foi quando eu apresentei o Bosco, que é um grande amigo que também começou comigo na jornada do Reiki, também terapeuta, já estudava espiritualidade há mais de 30 anos. E aí eu sabia, eu sentia que eu precisava apresentar esses dois. E aí foi amor à primeira vista e nós unimos os três. Eu tinha muito amor aí entre esses dois, Bosco tinha muita vontade, Eric muito conhecimento. Então, nós pensamos, vamos unir, né, para montar a nossa própria metodologia. Porque a gente está sentindo que isso aqui é muito bom, mas se a gente acrescentar isso, vai ficar melhor ainda. Essa técnica é maravilhosa, mas se a gente acrescentar isso, vai ficar melhor ainda. Por quê? Porque a gente foi estudando, estudando e fomos compilando a TQA dentro de atendimentos, né? Então, os atendimentos aconteciam e a gente estava ali anotando tudo, todos os padrões, para que a gente pudesse compilar o nosso próprio método. Então, essa é a história da terapia quântica aplicada, né? Ela iniciou num compromisso que eu fiz com o Criador, e aí eu fui trazendo esses irmãos, por isso que eu abri dizendo aqui, né? Eu gosto de ficar do lado dos bons, que eu fico melhor ainda, então trouxe para mim aí Bosco e Eric, que me auxiliaram, né? Também nessa vontade, nesse compromisso com o Criador, e cada um também no seu compromisso, porque naquele momento ali que a gente estava vendo o que a gente podia trazer de bom e compilar o nosso método, a nossa maior vontade era nos curar e curar o próximo, né? Era curar, nos curar e auxiliar o próximo. E só depois de um bom tempo que a terapia quântica aplicada veio a ser essa terapia que todos conhecem hoje, que hoje a gente atende pessoas no mundo inteiro, temos centenas de terapeutas atuando aí em todo o planeta, né? Mas esse foi o início. E como que ela começou? Por que que ela fez tanto sentido? Porque a terapia quântica aplicada, ela é uma abordagem terapêutica baseada em estudos quânticos, né? Então vem lá da estrutura mesmo do universo, da criação do universo. A gente tem que entender o universo como essa fonte lá do Big Bang, lá que eu costumo dizer, o Eric usava emanação inicial, eu gosto de usar a expansão, né? Que é a explosão do Big Bang. E de lá veio todo o princípio de um quanto de energia, né? O que é o quantum de energia? Quando você fornece energia para um elétron, o elétron salta, salta, salta do seu orbital, até ele ser lançado para fora do átomo em forma de fóton, né? Em forma de luz. Então, esse fóton, uma partícula elementar, se comporta de maneira dual, ora como onda, ora como matéria. E isso veio, né, a ser comprovado, inclusive, já no início do século XX, ali, com Thomas Young, depois Ernst Schrödinger trouxe lá o experimento da dupla fenda, comprovando tudo isso para nós. Então, a TQA, ela é baseada nos estudos quânticos, né? E o segundo princípio da TQA, dentro da abordagem quântica, é o emaranhamento quântico, né? Quando a gente fala que vem do universo, desde quando o universo foi criado, tudo está interligado. Tudo no universo tem consciência. Eu olho para cá, né? Não, olha o que o Eduardo falou aqui. Isso, às vezes a pessoa precisa passar pelas sombras para desenvolver a luz. E um ser humano de luz, e bom, muita luz para o desenvolvimento pessoal, exatamente. E é muito louco, né, Paty? Porque quando a gente fala do entrelaçamento quântico, das infinitas possibilidades, né, da dupla fenda, a gente percebe que quando você estuda a constelação, quando você estuda o Theta Healing, quando você estuda, seja a tecnologia que for, que eu gosto de chamar de tecnologia, você vai compreender que está tudo conectado, né? Tudo conectado. Tudo conectado. E tudo é um emaranhado de ondas, né? Vibrando em frequências diferentes, com níveis diferentes de vibração. E a atuação é como? Ressonância. Essa é a atuação. Ou seja, testemunhos, né? Testemunho lexical, foto, fio de cabelo, nome completo, por aí vai, né? Nome e data de nascimento, endereço cósmico, viu, gente? Cuidado para quem vocês dão aí nome completo e data de nascimento, viu? Porque esse é o nosso endereço cósmico. Aí as pessoas acessam o campo vibracional. Igual você fala agora, né? Que é tudo ressonância. Então, aquela coisa de que os opostos se atraem. Nesse caso, não, gente. Na verdade, os iguais se atraem.
né? Então, quanto mais a gente emana bons sentimentos, boas emoções, bons pensamentos, mais a gente vai encontrar pessoas e situações nessa mesma frequência, nessa mesma Frequência. ressonância. Exatamente, frequência. Então é isso. A TQA, ela é ancorada, ela está embasada a 3 grandes pilares aí, que são a nova medicina germânica, o trabalho do Dr. Hawkins, que é o mapa da consciência, e as constelações sistêmicas e familiares. Então, como é que é o protocolo da terapia quântica aplicada? O protocolo são 2 sessões. A primeira sessão é o que a gente chama de investigação de causas raízes, né? Ou causa raiz. Por quê? Porque a gente vai lá nas leis universais. A gente sabe que toda causa tem um efeito. Então, quando o partilhante, a gente costuma dizer assim, a pessoa que é atendida por um terapeuta TQA, é o nosso partilhante. Quando o nosso partilhante chega com qualquer, né, problema, seja de ordem física, emocional, mental, espiritual, a gente faz uma investigação. Então, a gente vai investigar. Ali, nessa primeira sessão, a gente investiga tudo do partilhante. Como é que é o relacionamento dos pais, como é o relacionamento do pai com ele, da mãe com ele, se ele sofreu bullying na escola, se ele sofreu abuso de qualquer tipo, qual é a trava, um trauma ali na primeira infância que ficou registrado ali. Então a gente faz uma busca, uma investigação para a gente conseguir localizar a causa. Porque o que a gente entende? Se somos um emaranhados de ondas, né, nós somos fios, né, invisíveis, né? A gente olha o universo como é, porque o nosso aparelho sensorial, ele foi programado para a gente ver a 3D assim, altura, largura, profundidade. Então a gente vê a parede como é por conta disso, a cadeira como é por conta disso, nós, seres humanos, energia condensada por conta disso. Mas se a gente for pegar um microscópio e se a gente for olhar, nós somos ondas vibrando, né? Consciências. E aí o que a gente entende? Que se a gente tem os nossos corpos sutis aqui, a gente sabe que as próprias desordens, elas vêm do astral, lá na 5ª dimensão. Ela vem lá do astral. E quando ela vem sofrendo um decaimento de ondas, né? Porque quanto mais alto, maior a frequência. Então, quando ela vem caindo aqui, chegando na 3D, vai descendo, vai tendo um decaimento de ondas. Aí o que a gente entende? A gente entende que quando tem uma doença ou sintomas, isso quer dizer para nós o quê? Que existe um conflito emocional não resolvido ou mal resolvido. Né? Sim, e é preciso ser olhado. Então, o corpo físico aqui está pedindo para ser olhado um conflito mal resolvido ou não resolvido. No nível quântico, para a gente entender, se somos fios invisíveis, então a gente percebe ali que neste exato momento onde a gente adoeceu, condensou, né? Ou seja, temos calinhos ali, e esses calinhos ficam baixos, ou seja, sentimentos baixos, de baixa vibração e alta densidade. Ou seja, a luz que sou, porque sou parte do todo, sim, não consegue acessar esses caminhos. E muitas das vezes isso está a nível inconsciente. Por que é interessante ter um terapeuta holístico? Por que é interessante dentro da terapia quântica aplicada? Porque na sessão de investigação a gente já começa a observar isso para a gente trazer a causa. Porque se a gente sabe que o elétron, o núcleo dele lá, o prótons, nêutrons, núcleo, é o que estimula a carga negativa, que é o elétron, a gente precisa fazer o quê? Diluir esses calinhos para aumentar a vibração, aumentar a frequência e o elétron saltar. Saltar, saltar, saltar. Então, por que é importante descobrir, trazer a consciência à causa raiz? Exatamente por isso. Porque é assim que o nosso partilhante vai olhar para a caminhada dele e sim, vai mudar o modelo mental. Então a gente tem lá desde Jung que falava o seguinte: quando a gente toma consciência, a gente ganha força. Eu costumo dizer assim, minha avó tinha um ditado maravilhoso, que ela falava assim, ó, quem tem vontade, tem metade, minha filha. Então olha, é mais ou menos isso. E é mais ou menos isso. É ser livre, né? Quando a gente abre um trabalho, quando você compreende, né, o que você criou, porque a gente que cria o nosso campo, a gente que cria a nossa história,
Aí você fala, caraca, e a gente vai percebendo essa complexidade tão linda que somos. E quais são as possibilidades? Hoje eu vejo muitas possibilidades, né? De todas essas ferramentas quânticas que nós temos. E a TQA, para mim, foi realmente um processo incrível. Foi lindo. Assim, houveram catarses, obviamente, porque você passa Gera pelos saltos, catarse. só que não tem sofrimento. Eu não senti sofrimento, Paty. A cada ficha que cai, depois que você passa por um atendimento, você agradece. Aí você fala assim, beleza, já captei, já captei, já captei. E aí você vai percebendo e você vai contemplando, né, o caminhar. E eu acho que Vai é isso, a mudando gente o está aqui para modelo contemplar. mental, né? Muda a forma de pensar. Essa é a ideia, né, dos comandos de ressignificação da TQA. Então, a TQA, ela trabalha com a energização das pessoas a partir da ressignificação de sentimentos. E para isso, ela conta com esse trabalho maravilhoso, né, que é o trabalho do Hawkins. É um cientista que estudou 30 anos o comportamento do ser humano, né? E ele trouxe para nós aqui a hierarquia dos sentimentos. Então, Mostra a aqui gente no sabe Face, aqui, Paty, mostra aqui no Face. aqui, ó, aqui, Levanta pessoal, mais um pouquinho, que na aí. verdade a gente tem aqui desde a vergonha, né, culpa, que a gente vibra baixo, até amor, luz Abaixo da e vergonha a iluminação. desistência, até o nível da iluminação. Então, esse é um trabalho maravilhoso que o Hawkins deixou para a gente, porque nós entendemos o seguinte: existem apenas duas emoções. A emoção, ela é sentido, o sentimento é construído, né? Então, existem duas emoções, amor e medo. O restante são sentimentos que derivam dessas duas emoções. Então, o que o Hawkins trouxe aqui para a gente? Que quando a gente está acima aqui da neutralidade, a gente está usando um atrator forte, ou seja, poder. Poder, o que é o poder? É se conectar com a nossa centelha, porque somos parte do todo. Então aqui a gente usa o nosso poder, a nossa mente superconsciente. E quando a gente está abaixo da neutralidade, eu estou usando dentro do grupo os sentimentos do grupo do medo, ou seja, atrator fraco. Eu preciso do quê? Muita energia, mas muita energia para realizar. Então eu desprendo de muita energia. Aqui não, aqui eu fluo. Aqui eu uso o poder. Quando a gente usa o poder é leve, é o que eu costumo dizer para os meus partilhantes. Muitos chegam com algumas questões e eu pergunto, o coração é a nossa bússola. O coração é sua bússola. Isso é leve ou isso é pesado? Responda. É você quem responde. Isso é leve ou isso é pesado? É leve, pode ir, é a sua centelha te guiando. É o experimento da dupla fenda. Exatamente. É a sua centelha te guiando, te mostrando as infinitas possibilidades. Se aqui na minha frente existem infinitas possibilidades, quem é que conhece a minha melhor possibilidade dentro do nível de expansão de consciência que eu me encontro? É a minha centelha. Então ela vai me guiar. Mas para isso eu tenho que estar numa calibração, no mínimo aqui, ó, no 500 aqui, que é a calibração próxima ali da criação, que é a calibração do amor. Então, ou seja, ali ela vai te guiar. Quando você está usando muita força, desprendendo muita energia, você até cria, você realiza. Mas você chega lá nos seus 60, 70 anos arrebentado. Arrebentado, porque trabalhou a vida, né? Ficou a vida inteira só trabalhando, não desfrutou de tudo de bom e de melhor que o universo tem para nos oferecer. Ou seja, desprende muita energia. Chega final de semana, não consegue ficar com a família, porque tá a semana inteira ali, ó, suando, trabalhando, correndo. E aí, não, porque eu tenho que trabalhar, não, porque eu tenho que trabalhar, e usando muita força. Quando a gente fala usando força, eu estou usando o quê? A minha mente inconsciente, o meu ego, são as questões egóicas que estão ali para eu realizar. Então, ou seja, eu costumo dizer para os meus partilhantes, é leve ou é pesado? Se é pesado, procure outra alternativa. Procura outra alternativa. Se é leve, pode ir sem medo de ser feliz, porque a sua centelha te guia, a sua guiança. Ela sabe qual é a sua melhor versão no nível de expansão que você se encontra. Às vezes eles me perguntam isso também. Como saber se eu estou no caminho certo? De fazer alguma coisa, de ir em algum lugar, de estar com uma pessoa. Eu falei, o coração é sua bússola. Né? Se então, de repente você tem que ir em algum lugar e o peito apertou um pouquinho, aquela angústia apertou um pouquinho, não vai.
Agora, assim, pô, eu senti leveza, é aquilo que você falou. Você sentiu leveza, o coração tá te direcionando para que você vá para esse lugar. E assim, no mundo que a gente vive, na grande massa do que você tem que ser, do que você tem que fazer, que você tem que produzir, tudo isso vai te gerando um peso, uma pressão, e que a gente acaba se acostumando, né? Então você se acostuma naquela frequência maluca, eu sei porque, gente, eu fazia audiência, era uma doideira, eu não via meus filhos praticamente. E aí quando você vem para este lugar, você não acredita que é possível um lugar assim. Porque você está muito acostumado em toda essa frequência mais baixa. Vamos dizer que mais de 95% da humanidade está aí, vibrando no medo, assistindo o jornal, assistindo todos esses programas sensacionalistas, que vai baixar a frequência e a gente realmente não consegue chegar neste lugar aqui, mais alto, né? Exatamente. Que é onde resolve esses nós que você estava explicando pra gente. Exatamente. E aí, Flávia, o que que acontece? O ser humano, ele é destinado à grandeza. Nós somos destinados à grandeza, né? E o que que acontece com a gente? Nosso crescimento, ele é exponencial. Ele é exponencial. Então a gente vai crescendo, vai dando saltos, saltos, saltos. Quanto mais a gente expande, mais saltos, né? A gente vai dando. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém salta, essa é uma frase inclusive do Eric, ninguém salta de zero ao infinito. A gente vai saltando de degraus, degraus em degraus. Quanto mais a gente salta, mais amplia a nossa visão. Eu costumo dizer que a expansão de consciência, ela é um movimento horizontal. É comigo para com os meus, para com os próximos, assim eu me fundo à luz do todo, né? Então o movimento, ele é pequeno mesmo. É um movimento pequeno, é um movimento pequenininho, é um passinho de cada vez, mas para quê? Resultados incríveis lá na frente. Então, através da terapia quântica aplicada, a pessoa vai para um atendimento e a gente tem esses pilares que nos ancoram, para quê? Para que a gente possa trazer para o consciente dela. Porque como 95% é inconsciente, então muitas vezes ela está num processo de looping, né? E ela não percebe. Ela está num movimento energético que vem repetindo padrões e ela não consegue perceber. Então o terapeuta TQA, ele tem esse olhar através dessas teorias para que ele possa trazer a causa, né? Que é o que a gente chama de causa, né, que é a trava emocional do partilhante, para que ele possa ter a consciência. E é muito impressionante, né? Você já passou por um atendimento comigo? Já. Quando você para, que você fala, dá um clique, né? Quando a gente traz a abordagem, né? Quando a gente traz a abordagem, porque o partilhante chega na nossa frente, a gente vai para a investigação. E a TQA, ela conta com 2 ferramentas de apoio. Né? O que que acontece? A gente tem a radiestesia, que é o uso do pêndulo, onde a gente pode fazer as investigações do grupo de travas que nós estabelecemos. Relações com familiar, relações seres multidimensionais, porque a gente está na 3D, mas a gente está interagindo com as outras dimensões. A gente é que não consegue ver, porque o nosso aparelho sensorial, a baixa vibração, né? O planeta está em constante sofrimento, isso fica denso, né? A gente não consegue perceber. E além disso, os equipamentos, chips, implantes, aparelhos, né, que são colocados aí. E o que que acontece? A gente, através da radiestesia, a gente consegue localizar, ou seja, a gente consegue dar uma olhada no campo vibracional, nos corpos sutis, né, do nosso partilhante, para que a gente possa ir trazendo para a consciência dele, para localizar aquele ponto, aquela causa ali que está trazendo todos esses efeitos. E os níveis são primário, DNA, histórico e alma. Aqui estão perguntando, o fato de trazer a consciência já detona uma mudança de rumo na hora. Aqui na escala, quem está falando? Alessandra, né? Alessandra, você vai atender um partilhante TQA, você olha a calibração dele na pré-análise. Quando você começa a atender e você percebe ali que fez sentido, porque o sentido tem que ser por partilhante, então é por isso que você, terapeuta TQA, é munido dessas teorias para você ir tendo essa trilha para auxiliar o seu partilhante. Então, quando ele toma consciência, ele salta. Né? Por quê? Porque a frequência que ele vibra, via de regra, é inconsciente. Então, ele não sabe que, ó, por exemplo, a gente tem lá um partilhante, vamos atender um partilhante que teve problemas no nascimento.
né? No nascimento, a mãe correu um risco de morte, né? Correu o risco de perder a vida, e esse partilhante, ele instala o que nele? Um sentimento de culpa por ter feito a mãe ter passado por isso, ter medo de morrer, né? Pela mãe quase ter morrido. Então, esse partilhante, esse bebê, ele já registra na cadeia molecular dele esse sentimento de culpa. Olha como que é isso, Flávia. Ele registra esse sentimento de culpa. E aí ele cresce, o sentimento de culpa, ele traz o que pra gente? Sentimento de não merecimento pela vida, pelo dom da vida. Por quê? Quem trouxe ele à vida quase perdeu a vida. E ele se sente culpado e, via de regra, inconscientemente. E aí ele não entende, porque leva uma vida inteira não sentindo merecedor de nada. Sim. De nada. E aí, e aí vai atraindo relacionamentos destrutivos, vai atraindo trabalhos que realmente não fazem sentido, e aí vai entrando em depressões e criando doenças, e aí a vida vai, né? Ela vai sendo empurrada, né? Ele vai se disparar os mecanismos de autossabotagem para ser leal a esse sentimento. Olha para você o nível disso. Um ser humano, gente, que tem um negócio registrado, gravado desse, isso é nível alma. Olha como é isso, não merecimento da vida. Isso é nível alma. Então, assim, o que a TQA faz? Ela trata da alma, né? Auxilia a pessoa a olhar para isso, né? Faz um comando de ressignificação, de liberação, que é um comando de liberação de culpa, CVR, e depois ela ativa. Ela faz essa ressignificação, depois ela ativa os sentimentos aí de fé, autoestima, alto amor, coragem inabalável, fé inabalável, para que ela possa fluir. Tem essa conexão, né, Paty? Quando a gente fala assim, eu consigo olhar para a vida, eu consigo compreender as dores que estão lá presas na infância, aí você tem tanto aquela coisa da vida que você realmente... A coisa da vida, né? Mas você tem tanto essa voracidade, essa fome, que você realmente vai cumprindo o seu propósito, o seu chamado. Paty, perguntaram aqui o seguinte, para você explicar, por favor, o despertar, destravar e saltar. Vamos lá. Então, o despertar é você ter a consciência, né? O despertar é quando você sente no coração que você é parte do todo universal e que você não está aqui de passagem. Que você está aqui... Exato. Que você está aqui... Que a gente realmente está aqui por um tempo, né? A gente sabe disso, que a gente está aqui por um tempo, mas eu preciso fazer jus à minha existência. Então chega um determinado momento da vida que você começa a se questionar de onde eu vim, quem eu sou, onde eu estou, quem eu sou, né? Então esse é o início, é o despertar. É o despertar para entender, eu sou parte do todo universal, eu estou aqui num movimento de aprendizado e troca. Transferências de aprendizado. Então, eu desperto para isso. Esse é o primeiro pilarzinho aí da missão da TQA. É o despertar. A gente costuma dizer que é abrir o terceiro olho, né? Que é olhar além dessa matéria densa aqui, né? A gente fica muito preso a essa solidez aqui da terceira dimensão. E é olhar para um universo muito maior, olhar que você faz parte do todo e que tudo que te acontece é de extrema e exclusiva responsabilidade sua. Então, opa, eu preciso olhar para mim, eu abro o olho, né? Eu preciso olhar para mim. Então, esse é o despertar. O destravar é você entender qual é a trava, a causa daquela trava. O que é que a sua vida está paralisada? Por que você está sem energia para começar novos negócios, para fazer alguma coisa? Que você não consegue se dar bem em nada, nem profissionalmente, nem pessoalmente, nos relacionamentos amorosos e nada. Então, peraí, o destravar é a gente ir lá nessa causa, para destravar o seu bloqueio emocional, para que você possa o quê? Saltar. Para que você possa o quê? Quântico. Saltar, dar o seu salto quântico, ou seja, o elétron, ele ir, né, através ali do estímulo, né, positivo, para que ele salte ali no seu orbital, saltando, e aí o saltar é o quê, gente? É a gente estar conectado à nossa melhor versão, é a gente se conectar, estar mais próximo ao todo, ao que somos. Nós viemos para cá com puro amor, mas ao longo da nossa consciência, né, ao longo da roupa que a gente veste,
a gente vai trazendo aí algumas questões, né, de papai e mamãe, questões de travas ali, e que nos paralisa. Então, a TQA, ela traz isso para que você possa despertar, destravar e saltar, porque é isso que o todo quer da gente. É isso. E o lindo da terapia que eu senti foi todo o apoio que nós temos, mesmo depois do trabalho, que ela acontece em 2 etapas, né? Então, você tem uma primeira etapa e uma segunda etapa. E aí você faz exercícios, e assim, eu conheci músicas incríveis, que elevam a frequência. Então, você não para o atendimento. Eu acho que ele tem uma continuidade, é uma coisa bem bacana, porque ele vai trazendo para você uma continuidade dessa expansão. Você vai se mantendo no tratamento. A gente faz o seguinte, porque aí nessa primeira sessão é a sessão de investigação de causa raiz. Então a gente conta com o pêndulo. Hoje a TQA, ela tem uma mesa de radiestesia, olha só, olha que mesa linda, gente. Essa é uma mesa desenvolvida, né, pela nossa mestre aqui do Instituto TQA Brasil, que hoje segue como uma escola de terapias holísticas. A gente tem vários cursos aí, né? Dentre eles o Radiestesia para Todos, que é o uso do pêndulo, né? Quem faz o curso com a gente é chancelado pela Abrat, já sai como um profissional de radiestesia. E a Nádia, que é a nossa mestre, né, em radiestesia, ela desenvolveu, né, junto comigo aqui, uma mesa própria para a gente localizar a causa raiz do partilhante. Exatamente para quê? Porque se eu tenho alguém que está aqui numa culpa de não merecimento pela vida, por conta de um problema que teve lá no nascimento, né, a nível primário, o que acontece? Ela salta. Ela salta a partir desse momento. Quando ela toma essa consciência, ela salta. É isso que Jung dizia, é isso que o Hawkins fala, porque a gente excitou o elétron. Ela muda o modelo mental na hora. E aqui, gente, a gente usa então o pêndulo para ir investigando as causas raízes aqui, né? Todos os grupos de travas, temos gráficos de apoio. É uma mesa sensacional aqui que auxilia muito a descobrir. Olha aqui os chakras, né? Se a mulher está muito na polaridade Yang, polaridade Yin, a gente consegue trazer tudo isso para o partilhante para que ele tenha consciência de como ele está. De como ele está. E olha só, aí, Paty, perguntaram aqui, a TQA trabalha de forma sistêmica ou com demandas específicas? Demandas específicas, né? Não, na verdade é o seguinte, sistêmica, porque o que acontece? Ali a gente atende de ordem mental, espiritual, emocional e física. Aí depende muito do que o partilhante traz pra gente. Ele traz, então o partilhante traz um tema, e ali nesse tema a gente consegue, através dessa trilha, ir localizando essa causa raiz dele, entendeu? Quando ela falou sistêmica, é porque eu já linkei as constelações sistêmica familiar, por isso que eu respondi assim. Porque o que acontece? A gente tem o pilar das constelações sistêmicas familiares. É importante lembrar que um terapeuta TQA, ele não é um constelador. Ele não é. Mas ele, entendendo as ordens do amor, né, na visão de Bert Hellinger, ele consegue trazer para o partilhante, inclusive combinando isso com a radiestesia. Então, o que acontece com o partilhante, um terapeuta TQA? Através das ordens do amor, conhecendo bem as leis, a lei do pertencimento, a lei de ordem e hierarquia e a lei do equilíbrio, ele consegue trazer para a consciência do partilhante travas que são ocasionadas aí com papai e mamãe. Porque tem muito filho que julga pai, julga mãe, ou seja, infringe as ordens do amor. Se está infringindo uma ordem, gente, isso é lei, ponto. É lei e ponto. Está infringindo uma ordem, tem um problema de desordem. Então a gente consegue trazer. A gente tem até um exercício na TQA, onde a gente traz a pessoa para uma meditação, a gente faz ela abrir uma tela mental, trazer o pai, tentar trazer o primeiro sentimento que vem quando ela cristaliza, né, na mente dela o pai. Então ali a gente já tem uma ideia. Então a pessoa olha para o pai, fazendo esse exercício mental. Olha para o pai, o sentimento é diferente de amor? Opa! Se é diferente de amor, ou seja, eu vou entrar numa ressonância com o pai. Porque o que acontece? Se eu sinto pelo pai um sentimento de tristeza, raiva, é o que eu sinto por mim. Porque quer eu queira ou não, eu sou o resultado de pai e de mãe. Metade de cada um, exatamente. Eu sou o resultado energético de pai e de mãe.
Então, se eu tenho um sentimento diferente de amor para com meu pai, para com a minha mãe, eu tenho por mim mesmo. Então, se eu olho para o meu pai, porque eles são os espelhos do nosso inconsciente. Então, se eu olho para o meu pai e vejo tristeza, eu sou triste comigo. Se eu olho para minha mãe, eu tenho pena dela, eu tenho pena de mim. E aí você já começa a trazer um pouco das ordens do amor para que você consiga auxiliar esse partilhante a perceber isso, para que ele dê os saltos dele. E outra, e aí, né, logo, Paty? Por exemplo, quando você fala que nós somos metade pai, metade mãe, sim, sem dúvida nenhuma. E quando muitas vezes tem uma separação, ou o pai ou a mãe fica julgando a mãe ou o pai, aquela criança, ela se sente totalmente rejeitada. Então eu separo, a gente entra numa briga, numa separação, e aí começa aquela disputa, né? A gente usar os filhos e tal. Ai, porque o seu pai é isso, porque sua mãe é aquilo. O que que a criança, na alma dela, ela vai integrando? Eu sou rejeitado. A minha mãe não gosta de metade de mim, né? O meu pai não gosta de metade de mim. Então, é muito importante a gente orar e vigiar o tempo todo, porque às vezes aquela dor que a gente tem de um ex-relacionamento, né, do cônjuge, você leva muito facilmente à autorrejeição da criança. Exatamente. Ó, tem uma perguntinha aqui. A Cris está falando o seguinte. Por exemplo, se tem uma demanda na área da saúde, a TQA funciona como alavanca para beneficiar outras áreas da vida? Sempre, porque a gente entende que essa demanda da área da saúde aí, se tem alguma desordem física, já é uma bússola para que a gente localize as emoções que estão por trás disso. Gente, é importante lembrar o seguinte. O médico cuida do corpo, das disfunções do corpo. A TQA, ela olha para a alma. A gente entende que atrás de um problema de saúde, uma doença, existe um conflito emocional não resolvido ou mal resolvido. Assim seguem vários autores, né, que trazem essa lógica. Louise Hay, Cristina Cairo, Michael Du. A gente usa muito a nova medicina germânica, porque é quando fala do início do conflito. Então, ou seja, dentro da nova medicina germânica, a gente tem um estudo lá que, quando reverbera no físico, de 6 meses a 2 anos atrás, a gente já adoeceu emocionalmente. Então, a gente tem essa lógica para que a gente traga ali esse conflito, para que a pessoa possa olhar o que é de fato que está acontecendo com ela. A Lúcia sempre corria atrás do amor dela e depois de muitos anos do nascimento de minha filha quebrou. Isso aí a gente tem que olhar, viu? Tem que marcar uma sessão, que é importante marcar uma sessão para que a gente possa fazer um levantamento disso. Porque, assim, ó, algum efeito, alguma causa tem desse efeito apresentado. Esse efeito não é um efeito... muitas vezes. Esse efeito não é um efeito à toa, né? Então, assim, se tem essa desordem, tem uma causa. E aí é preciso sentar, marcar um atendimento TQA para que a gente possa fazer todo o filtro, né? Toda essa investigação para trazer isso para você como forma aí de ressignificação. Porque mãe, gente, ó, pai traz força, mãe traz sucesso. Não dá para ir para a vida capenga. Não dá para ir para a vida capenga, eu costumo dizer isso. Pai traz força, coragem, te põe na vida. Você já viu, Flávio, que pai, quando vai brincar com o menino, ele faz isso aqui, joga o menino para cima? Exatamente. Pai faz assim, não é? Mãe não dá conta de fazer isso. Mãe não dá conta. Mãe faz o quê? Ó, pega o menino no colo, acolhe. Né? A mãe Você sabe tosca. Uma coisa que eu lembrei esses dias do meu pai, assim, eu lembro que eu era pequenininha e a gente ia pra praia. Ele me pegava e enfiava na onda. E eu engolia água e eu passava mal e eu ficava triste, brava e chorava. E eu lembrei disso. Agora eu falei, gente, desde sempre ele me levou para o mundo. E a minha mãe brigava com ele, né? Porque tem isso também, que a mãe, ela dá uma segurada para o pai não levar para o mundo. De forma inconsciente, óbvio. E ela sempre brigava. Não, você é muito doido. Você tomava muito cuidado, né? Mas o pai é isso. O pai, ele leva para o mundo, né? E a mãe, ela acolhe. Exatamente. Tem isso equilibrado, de forma, realmente você vai para a vida e você cumpre seu chamado. Sem dúvida nenhuma. Exato. Então, o pai, ele traz a força, a coragem, a garra, o ir, né? A mãe, ela traz o sucesso, a prosperidade, a abundância. Via de regra, nas meninas, o sucesso nos relacionamentos amorosos. E, inclusive, nós mães, nós temos que fazer a devolução energética, né? Por exemplo, sou mãe de menina, né? Menina, via de regra, ela fica muito próxima ao pai.
O pai, aos 7 anos de idade, tem que fazer a devolução energética para a mãe, porque é a mãe que tem que ensinar a menina a ser mulher. E, via de regra, o homem fica coladinho na mãe. Mas a mãe tem que fazer a devolução energética para o pai, porque ali, né, no finalzinho ali dos 7 anos de idade, a mãe tem que devolver ele para o pai, porque é o pai que vai ensinar o menino a ser homem. Entende? Então tem Olha, toda... Isso dentro da terapia quântica aplicada, a gente vai percebendo nessa sessão de investigação de causa raiz. E aí, como você disse mais cedo, né? Porque o que a gente traz? A gente traz também o partilhante para a autorresponsabilidade. Então, entre um intervalo no protocolo TQA, trouxemos ali a investigação da causa raiz. Trouxe para ele já tomou consciência, ele já sai do consultório já calibrando em outra frequência. É na hora, né? Tanto é que na nossa ficha de anamnese aqui a gente já coloca, chegou calibrando tal calibração, saiu calibrando em tal nível. Então, assim, saltar para esse nível não é difícil, porém, qual é o segredo? É manter nessa vibração. Exatamente. E aí vem o modelo mental. Né? Aí, ou seja, o que a gente precisa fazer com esse partilhante? Chamar ele para autorresponsabilidade, porque ele também precisa dar o passo. A TQA não é uma pílula mágica, ela não é mágica, né? Aliás, nenhuma terapia funciona sem o querer. E é um processo. Sem querer do ser. Um processo. É o que a gente fala, ninguém salta de 0 a infinito, ninguém sobe um lance de escada do 0 ao 20º degrau. Ninguém. Você não tem perna para alcançar o último degrau. Você vai subindo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Mas você subiu, já ampliou a visão. Subiu mais um pouco, ampliou mais ainda. E assim esse é o processo de expansão. E ele é um processo horizontal. Cada vez que você sobe o nível dessa escada, né, Paty? É o desapego do anterior, também é um processo. Porque você fecha ciclos para você abrir novos horizontes. Aí você vai fechando ciclos e abrindo novos horizontes. Exatamente. Você faz exatamente isso. Então, ou seja, quanto mais você sobe um degrau, mais você vai neutralizando quem? Seu ego. Sim, sim. Você neutraliza, você domina o seu ego. E aí você vai se conectando com o quê? Com a sua mente superconsciente, né? Então, aí o que acontece? Bom, vamos lá. Depois disso, o que a gente faz? A gente traz o partilhante para a autorresponsabilidade. Então, a gente pede ele para fazer, no mínimo, ali entre 7 e 10 dias, exercícios diários. Por quê? Porque a gente entende que, se o inconsciente é quem manda, nós temos que fazer o inconsciente trabalhar a nosso favor. Concorda comigo? Sim. Então, se é ele que manda, opa, peraí, rapazinho, você vai trabalhar para mim agora. Quem manda sou eu. Né? Cria um hábito. Exato. E para isso eu preciso fazer o quê? Frequência. Inconsciente entende como? Frequência, 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 frequência. Ou seja, eu escuto uma música no rádio, aquele hit horroroso que toca aí, que, né, toca no rádio, toca na TV, vai na festa, toca. De repente você começa a cantar essa música sem perceber. Por quê? Porque o seu inconsciente registrou. Você fala, gente, mas eu detesto essa música, por que eu estou cantando essa música? Seu inconsciente registrou. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer para o consciente, né? Trazer para o inconsciente registros positivos, frases positivas, afirmativas. No substantivo. Paty, por que no substantivo? Eu não me canso de dizer isso aqui, porque isso é uma chave, gente. Para quem está aqui se conectando agora pela primeira vez, pessoal do Facebook aqui, pessoal do Portal para a Vida que está aí se conectando, leva essa. Se ficar essa, já valeu, tá? Nós precisamos fazer todas as afirmações no substantivo. Por quê? Porque se você tem registros lá da primeira infância, ou seja, de escassez, por exemplo, se você afirma para o universo, eu sou rico, o seu inconsciente não concorda, você não manifesta isso. Você não atrai essa positividade. Então, Paty, como que eu tenho que falar? Eu sou a riqueza. Porque quando eu falo eu sou a riqueza, eu incluo a mim e a todos do universo inteiro, ou seja, o princípio do emaranhamento quântico, todos somos um. Sim. Então, eu sou a felicidade. Eu não sou feliz, porque se meu inconsciente não concorda com isso, eu não trago isso para mim, eu não manifesto. Então, eu sou a felicidade. Eu sou o amor incondicional. Eu sou a abundância. Eu sou a prosperidade.
eu sou a alegria, eu sou a riqueza. Sim. Então, a gente se desse pega... uma forma, né, para eles. Para essas emoções, entendi. Você entra em ressonância com tudo, toda a riqueza do universo, toda a beleza do universo. Então, por exemplo, eu, né, na minha infância, que eu tive registros lá, Flávia, as minhas travas, né, eu sou muito alta, eu tenho quase 1,80 m, eu tenho as pernas compridas e tal. Então, na minha infância, me chamavam de Olivia Palito, Siriema, aquela coisa toda, né, que a gente escuta quando a gente é pequena. Sim. Bullying, isso aí, ó, gente, é um pulo. Quando o partilhante chega na nossa frente, a gente tem que ouvir. O terapeuta TQA, ele tem que estar de ouvidos atentos, porque é isso. Então eu chego, o partilhante que chega e vira para mim e fala, não, porque eu não uso bermuda, eu não uso saia. Opa! Tem alguma coisa, né? Essa é uma trava minha, gente, né? Eu tinha muito isso registrado. É uma trava minha, não usava. Por quê? Porque lá na infância falaram que eu era uma Olivia Palito, que eu era Siriema e tal. E aquilo eu fiquei registrou, e eu sempre achei, minhas pernas são muito compridas, as pessoas vão rir de mim, tarará, tarará. Aquelas coisas que a gente vai crescendo, são crenças, e o pior de tudo, a crença, quando a gente fala ela e repete ela várias vezes para nós, a gente traz um implante, a gente implanta na gente. Porque a crença é, quando eu falo e repito isso para mim de forma frequente e sequente, eu implanto em mim. Aí eu trago o implante, eu implantei isso em mim. Eu implantei. E aí eu ia pra praia, Flávia, eu ficava de calça, de moletom. Nossa. Eu não entrava na água. Quantas e quantas vezes, quantas viagens que eu já fui em vários lugares do Brasil, até fora, que eu não botei o pé na água. Vergonha de ficar de biquíni, por causa das pernas. Aí eu ficava, o quê? De calça, de moletom. Todo mundo lá tomando sol e eu debaixo lá. Não, eu gosto só de ficar olhando. Olha aí, eu me sabotando. Não, eu gosto só de olhar. Eu gosto só de olhar o mar. Doida para dar um pulo lá na água e a vergonha. Você e isso a gente vai carregando, né, Paty? Até a gente deixa de ser a gente, porque nós temos... Ao longo da nossa vida. Isso aí é um exemplo bobo que eu dei aqui, mas assim, só para vocês terem uma noção do tão quão isso impacta a vida do ser humano. Então, gente, a gente chama o nosso partilhante para autorresponsabilidade, para ele trabalhar, para ele sentir a responsabilidade que ele precisa dar o pé, ele tem que fazer, ele tem que ir lá, se colocar à disposição do universo, fazer o quê? Mantrar o que a gente pede lá. A gente usa muito o mantra do Barra de Axis, que eu adoro, o mantra também do Ho'oponopono e o mantra da TQA, que é o Eu Sou, foi canalizado inclusive pelo Mestre Éric. Para quem está chegando aqui, o Mestre Éric, em abril do ano passado, foi convocado para os planos superiores, né? Hoje é ele de lá e eu de cá, né? Ele de lá e eu de cá. Então, gente, após isso, após o partilhante ter passado por esse período, entre 7 e 10 dias ali, trabalhando o inconsciente, né, saturando o inconsciente a favor dele, a gente marca a sessão de reprogramação de comandos quânticos. E aí a gente vem com toda uma estrutura, comandos que foram chaveados por nós, utilizando uma sequência lógica de liberação de sentimentos e depois de ativação de sentimentos. Então a gente libera, mas a gente ativa, porque se eu libero um sentimento ali de culpa, vergonha, remorso, né, tristeza, ódio, melancolia, enfim, sentimentos de baixa vibração, eu tenho que ativar, porque senão fica um buraco no ser humano. Então, existe uma lógica na liberação e na ativação de comandos. E os comandos da TQA, ele tem uma sequência de números, né? Quais são as sequências de números? A gente utiliza a cabala hermética. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Esse aqui é o mapa da vida, né? E dentro da TQA, a gente consegue trazer aqui muito do partilhante. Então, quando um partilhante chega para nós, nome e data de nascimento, a gente faz a primeira análise dele. Campo vibracional, para a gente dar uma olhadinha no campo vibracional, se existe alguma estrutura, algum ser multidimensional, se tem algum sentimento de baixa vibração e tal, a gente já consegue dar uma olhadinha nele antes. Olha toda a linha de chakras, se os chakras estão equilibrados ou não, sim, se está hiper, porque um chakra é ligado com o outro. Então o chakra tem esse movimento, né?
E aí a gente sabe que quando um está hiperativo, ele responde para algumas regiões, né, no seu organismo. Então ali a gente já tem um termômetro, né, para saber ali como é que está o partilhante. O chakra básico é ligado com o chakra frontal. Um está hiperativo, o outro tem que estar hipoativo. Porque um tira a energia do outro. Então ali a gente já consegue trazer um norte para o partilhante. Mais que isso, dentro da cabala hermética, a gente traz aqui os números, né? O universo são números, a gente entende o universo como ele é através dos números. Então os números para nós, os algarismos são 0 e 9, onde 0 é nada e 9 é tudo. O que vem depois do 9 é a paridade decimal, que foi descoberta por Marco Rodin, que é um matemático que trouxe lá a bobina de Rodin, a geometria toroidal, trazendo a ordem perfeita do universo. Então ele foi observar através do movimento, né, que existe uma ordem perfeita para tudo. Existe. Então quando lá na Bíblia fala que nada cai do céu, né, quando alguém fala para você que nada cai, não cai uma folha do céu sem que o Criador queira, e é verdade, existe uma ordem perfeita para tudo. Inclusive, na passagem dos nossos queridos, dos nossos entes aqui, por exemplo, o Eric foi para os planos superiores porque era a programação dele. Então, o que esse cientista trouxe? Que somos um programa da criação. E para a gente entender esse programa, a gente tem o quê? Os algarismos. Então, a hora que chega para a gente um partilhante TQA, a gente já consegue observar os poderes que ele tem com a permissão dele no planeta escola. Então, o nome dele, ele me reduz a números. O que é a paridade decimal? Eu somo para achar a base de um dígito. Então, eu somo e acho a base de um dígito. Ou seja, de 0 a 9, eu tenho aqui poderes, os arquétipos, né, que constroem um mapa da vida, que são modelos que a gente traz com a nossa essência, com o nosso ser. Então, ali eu já tenho a data de nascimento, ela tem um poder. Seu mês de nascimento tem números que traz poder de você, e a redução total da sua data de nascimento me traz um número, e esse número você tem muita força nele. O seu nome também me traz números, e o seu número também tem muita força. Quando a gente faz a somatória de nome e data de nascimento, a gente tem o que a gente chama na TQA de número raiz, que é o número mais latente que você tem no seu ser. E aí, ali a gente já entende muito. Ontem mesmo eu fiz uma live, e aí as meninas que nós atendemos, né, as partilhantes que nós atendemos, eu estava junto com Nádia Senelli, e aí elas tinham muito 4, né? E o 4 na árvore da vida traz a lâmina, traz o imperador, é o ator, o arquétipo imperador, é aquele que manda, é aquele que não gosta de ser mandado, né? Não gosta de ser mandado, não gosto mesmo, eu gosto de mandar, detesto ser mandado, né? Então, o que acontece? E aí eu fiz aqui a numerologia, né, a análise delas, e falei, bom, você tem um 4 aqui. Então, o 4 é muita força yang, né? Que é muita força de fazer. Tá no pilar da árvore da vida, no yang. E aí, não gosta muito de que mandam em você. Ah, é isso mesmo, Paty, eu detesto que me mandem em mim. E aí, quando uma partilhante dessa chega para nós, em consultório, a gente já entende um pouquinho como ela é. Então, eu já sei que ela é mandona, né? Que ela é imperadora. E aí, ela começa a trazer as questões dela, e você vai entendendo, né? Porque ali ela te traz muito. Então, quando ela fala, né? Não, porque todo mundo fica falando que eu sou muito grossa, que eu reclamo demais, que eu gosto de mandar, não sei o quê. Aí você, opa! Por quê? Porque você já entendeu os números, né? As forças que ela tem no ser dela. E a gente sabe que é assim. Mas o que acontece? Ela não tem esse conhecimento. Então, qual que é o nosso dever como terapeuta TQA? Transferência de conhecimento. É transferir, é trazer isso para ela. Por quê? Para que ela se perceba. A gente precisa se perceber para a gente começar a saber o passo que eu vou dar a partir do momento que eu percebo como sou. Então aí você, opa, por quê, gente? Ó, eu gosto de dizer isso aqui, ó. Qual que é o ideal? Caminho do meio. Nem radicalizar muito para cá, nem para cá. Então, se eu sei que eu tenho muito essa força do 4, tenho o poder do conhecimento, tenho muito conhecimento, então eu vou usar da polaridade positiva, porque tudo no universo é polar. As leis universais trazem isso para a gente.
Tudo no universo é polar. O que é um imperador na polaridade positiva? É aquele que compartilha, é aquele que serve de exemplo. É aquele que tem seguidores, que as pessoas gostam de seguir porque elas se conectam com ele. Essa é a polaridade positiva do imperador. Não é aquele que manda, que dá ordem, que tem subordinado, tem que fazer do meu jeito, tem que ser do meu jeito. É a confiança, é isso. Então, dentro da TQA, Flávia, a gente já consegue fazer esse filtro da pessoa. Então, quando ela chega para atendimento com a gente já sabe ali mais ou menos como é o perfil dela. E mais, qual é a energia que ela está no universo, se ela está ou não coerente com a energia dela. Porque a gente tem dentro da TQA, um estudo também que vem da Cabala Hermética, que a gente consegue saber o período sazonal dela. O que é isso? Quanto tempo ela vive nas estações próprias? Assim como o universo tem primavera, verão, outono e inverno, nós também temos as nossas estações. Então nós temos a nossa primavera, nós temos aí o nosso verão, nós temos aí o nosso outono, e cada estação dessa tem uma energia. A primavera é a energia do novo, do acontecer, do fazer, é a energia de ir, é a energia do plantio. O verão é a energia de multiplicação. Eu multiplico tudo isso que eu plantei na minha primavera. O outono é onde eu colho, é a colheita. E o inverno é o quê? É o inverno que nos prepara para uma nova primavera. O inverno eu não tenho energia para o novo. Eu não dou conta de começar nada, eu não tenho energia, tenho preguiça de sair, de arrumar. Falo, nossa, tem que sair, tem que arrumar. Gente, eu entrei no inverno agora. Faz sentido ou não faz? Não faz sentido? Muito. Por quê? Porque o seu reservatório energético é apenas para você. É para você olhar para você. O inverno é o período sabático, onde você começa a se sabatinar. O que eu quero? Onde eu estou? Com quem eu quero estar? Quem eu quero trocar energia? Com quem eu quero? Quais as frequências que eu desejo para mim? É isso que o inverno faz. O inverno, ele nos prepara para o portal norte. Porque é aquele negócio assim, ó. O inverno você não tem muita energia para começar nada, nem novo emprego, novos estudos, relacionamento, então esquece. Aí o que acontece? Todo mundo fala assim, gente, mas o que acontece, né? Eu fico meio perdida, eu tô perdida. E realmente, é isso mesmo, porque fulano tá o quê? Sem norte. Não é? Quando a gente escuta, você fala, ih, fulano tá perdido, tá sem norte. O que acontece com o inverno? Ele te norteia, é ele que vai te dar o norte para sua primavera, para você fechar o ciclo, olhar para aquele ciclo e falar, beleza, eu construí algo muito legal, mas eu quero mais. Eu quero mais. Então você vem para a primavera recuperado, sabe? Você vai para a primavera com tudo. E o que fazer quando a pessoa não está coerente com o período que está atravessando? Sinal de alerta. Sinal de alerta aí. Então, se chegou alguém para a gente que está lá na energia de multiplicação, que é a energia de verão, para estar coerente, porque isso segue a lei do ritmo, gente. É lá das leis herméticas. É a lei do ritmo. Então, o ritmo ele oscila. Assim como o movimento das marés tem um movimento natural, assim como o movimento das fases da lua, e nós também temos esse movimento energético. A gente oscila. Um período, horas a gente está em cima, horas a gente está mais embaixo, e assim vai. Esse é o movimento natural. Se eu estou no verão cósmico, ou seja, energia de multiplicação, e eu estou paralisada, eu estou estagnada, não consigo ir, opa, isso para um terapeuta TQA já é um norte para que ele consiga olhar a causa raiz. Estão me perguntando, número raiz sendo 1, o que significa? Eita, Lelê! Número 1 é o mago, gente. É o topo da árvore da vida. É o professor, faz ligação com os 4 elementos alquímicos, né? É o dono da criação, é o cria, é o que traz as ideias. Patrícia, como faço para consultar com você? Anote aí, é 62 9611 3141. Fala de novo, Paty. 62, DDD 62, 99611 4131, fala com a Morgana. A Morgana é suporte do Instituto TQA Brasil. Pode falar com ela lá que ela organiza os horários. Isso, muito obrigada. Ana. É isso mesmo. É isso, aí, isso, claro. Joia. Então, é isso, gente. Então, o número 1, respondi aí. O 1 traz a força do mago. Geralmente, pessoas de 1 são muito intuitivas, viu? Pessoas de 1, porque está nessa tríade aqui. Essa tríade é a tríade
divindade, é o plano mental aqui. Tem muita conexão com o Criador. Pessoas de pode escutar, porque, via de regra, você tem os anjos guardiões falando com você a todo momento. Então, respira, tenta ouvir, tá? Se chegar a ver horas repetidas, né, no celular, você olhou no relógio, tá lá 13h13, olhou no relógio, sei lá, 15h15, né? Pode parar, respirar, faça uma respiração e tenta ouvir, viu, Gerda? É Gerda Pereira, né? Tenta ouvir, são os anjos de guarda te chamando aí, ó, para falar com você. Faz uma respiração, tenta esvaziar um pouquinho a mente, respira, respira, respira um pouquinho mais, e aí depois tenta ouvir a voz do coração. Vai vir uma voz, uma outra, vai vir alguém, você vai escutar uma voz, ou então alguém vai trazer alguma coisa para você que vai fazer todo um sentido para sua vida. Geralmente pessoas de é aquelas pessoas assim, Flávia, você tá dirigindo, tô lá dirigindo meu carro, de repente parece que você escutou uma voz interna falando, não vai pela direita, vai pela esquerda. Exatamente. Sabe? Já teve essas sensações? Você tem isso, viu? Tenho. Eu sei que você tem isso. Aí, ou seja, peraí. É seu anjo guardião falando contigo, é a voz do coração, é a conexão que você tem. Pode virar para a esquerda. O Eric Davi falava isso para mim. Paty, você tem uma conexão muito grande com os seres celestiais. O pessoal do projeto, ele usava isso, o pessoal do projeto. Então eu escuto, eu vou. Eu escuto, eu não como ele falava, minha vida, sua intuição é sua intuição. Minha intuição eu não tenho com a minha intuição. Gente, tem um pessoal perguntando aqui, Gleide, oi Gleide. Gleide, tô assistindo o filme lá, tô amando. Depois nós vamos marcar de encontrar. Flávia, então. Tá aqui também, a nossa mentorada, linda. E você sabe maravilha. Que uma coisa que assim, essa intuição, eu já me machuquei muito por não escutar. Eu já todas as vezes que eu não escutei, foi batata. Então, hoje eu presto muita atenção, sem dúvida. Oxe, eu e muito. Flávia, só para deixar o recado final, que agora que eu fui olhar as horas aqui, tem uma pequenininha me esperando aqui. Mas tá uma delícia esse papo. Só para falar para o pessoal, então, gente, o Instituto TQA Brasil hoje segue como escola de terapias holísticas, né? A gente tem a sede aqui em Goiânia. Hoje nós temos aí dentro do Instituto vários cursos, sendo o Quântica para Todos, gravado pelo nosso mestre Eric Davi, um engenheiro, gente, um cara de exatas que entendeu o universo como é e compilou para a gente, trouxe um conhecimento para a vida. Leu muito, condensou isso num curso de 30 horas para que a gente, pudesse ter esse acesso a essas informações, um cara que dedicou a vida estudando e trouxe isso para nós, para a gente entender o universo como é. Então, quando a gente fala de quântica, a gente quântica, o que é isso? A gente vai lá nas aulas de física, né? Então, assim, vocês vão entender que quântica é para todos, principalmente da forma que o professor Eric trouxe o conhecimento tão acessível para que todos pudessem acessar e fizessem o que ele deseja, porque a consciência está aqui, né? Então é por isso que está no presente, deseja o despertar, o destravar e o saltar. Quântica para Todos é pré-requisito para ser um terapeuta TQA, né? A gente não abre mão disso. É para que, eu costumo dizer que o Quântica para Todos Flávio, é um livro vivo. Você vai assistir uma vez, você vai aprender algo. Você vai assistir duas, você vai aprender mais. Você vai assistir três, você vai falar, meu Deus, eu não tinha visto ele falar isso. Exatamente. Peraí, deixa eu voltar. A Flávia é aluna do QPT, ela sabe o que eu estou dizendo, ela pode afirmar isso aqui. Então, o que isso significa para nós? Que a gente precisa deixar esse conhecimento aí para a humanidade. Então, o curso, ele é gravado e o acesso é vitalício, para você rever quantas vezes precisar, de onde você estiver. Então, para ser um terapeuta TQA, é necessário ter o curso Quântica para Todos, para que você vá para a formação preparado, entendendo os princípios da mecânica quântica e as correlações quânticas com o ser humano, para depois você virar realmente um terapeuta TQA dentro desses pilares que eu abordei aqui mais cedo. Eu vou colocar, Paty, eu vou colocar o link aqui, gente. Vou ver se eu coloco no Linktree o link para o curso da TQA. Maravilha. O curso de terapia quântica aplicada, né, da TQA, vai acontecer em Goiânia no formato presencial e online. É um sistema híbrido que a gente vai usar agora. Então, nós temos vagas reservadas
limitadas para quem quiser participar de forma presencial e online. Cursos dias 4, 5 e 6 de novembro. E eu não estou sozinha nessa, eu conto com um timaço de instrutores, eu venho aí com uma galera de peso mesmo, pessoal de peso, gente que está na caminhada, são terapeutas TQA, são terapeutas de outras abordagens, para auxiliar a gente a fechar essa turma aí com chave de ouro, com muita alegria no coração. Então, quem tiver interesse no Quântica para Todos, para autoconhecimento, ou Radiestesia para Todos, ou também o curso de projeção astral, entre em contato com o Instituto TQA Brasil, aqui mesmo, né, no link da bio, é só clicar, tem todas as informações. Quem deseja ser um terapeuta TQA, dá tempo, é só maratonar o Quântica para Todos aí, são 30 horas, dá tempo de maratonar e participar com a gente dessa formação que tá linda, 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 top, linda, viu? Top. Ó, o que eu posso prometer, que vai ser lindo e eu tenho certeza do seu despertar e a sua cocriação com o universo, porque, gente, a base da TQA chama-se amor. Ai, amor. Que lindo, é isso mesmo. E a gente desperta mesmo. Tô amando, né? E assim, é lindo a forma como o Eric, o mestre, se manifesta, se coloca, a posição de humildade, com tanto conhecimento, né? E eu acho que é isso. É essa frequência que fica, é esse emaranhamento, que eu sei que ele está aqui com a gente nesse momento. E muito grata, meus amores, a todos vocês que estão aqui com a gente, aqui pelo Facebook, aqui pelo Instagram. E qualquer coisa, vocês entrem em contato com a Paty, com a TQA. E a gente também vai deixar o link da bio aqui, para que vocês possam expandir. Estamos aqui para expandir. É isso, gratidão a minha, gratidão a minha. Ó, e assim como o mestre despedia, e assim é como eu me despeço todas as vezes, viu? Paz inverencial, a paz do nível 10 elevado a 700 da escala Hawkins do nível de consciência. Gratidão infinita. Ei, gratidão, beijo, Flávia. Pode me convidar mais vezes, que eu adorei. Bora. Vamos falar sobre um monte de coisas ainda. Combinado. Combinado. Beijo, pessoal aqui do Face. Valeu, tchau, tchau.